Amado Deus, nosso queridíssimo Pai Celestial, teu povo aqui do tabernáculo, onde o pastor Mateus preside, acabou de te louvar, Senhor. E eles te louvaram com entusiasmo, de uma forma bonita em tua presença. Ó Deus, certamente o Senhor tem se agradado e eles juntos construíram uma boa atmosfera para a pregação da tua palavra. Agora, amado Deus, nos fale através da tua palavra. Me use, Pai, por eles, assim como eu estou usando este microfone, para a tua glória. Vem pelos enfermos também essa noite, a ajudar, Senhor, todos que estão doentes, aqui e na transmissão, Senhor. Quem está acompanhando a transmissão está doente. O Senhor é o nosso curador. Cura o teu povo, Senhor. Liberta os oprimidos da mão do diabo. E salve também, Pai, aos pecadores. Lhe pedimos, bondoso Deus, para a honra e glória do teu nome, agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe. Vamos aproveitar que estamos em pé para ler a Bíblia. Nossa leitura encontra-se em 2 Reis, segundo livro de Reis, onde vamos trabalhar um pouco com a pregação aqui hoje. E é um privilégio estarmos aqui, eu e a irmã Terezinha. E passou tanto tempo, eles estavam me falando que foi 2018 que estive aqui. Meu Deus, como não vamos envelhecer, né, Mandete? É um prazer muito grande ver a senhora, as meninas também. Gostei de lhe ver adorar do jeito que você adora. Que bom, vocês toda a igreja adorando. Amei o hino da irmã Denise, que lhe acompanhou. Quem é que lhe acompanhou? A Ruth. Que bom. Eu estava com saudade de ouvir vocês. Eles foram, o André estava aqui também tocando, né? Eu fui um pouco pastor deles também. Isso marcou nossas vidas. E me agrada muito estar aqui, irmão Mateus, ter pagar um pouquinho, porque você me ajudou a fazer 3 lives. Eu fico contente de poder pagar um pouquinho e dar folga para ele hoje, né? Pode folgar, pode ficar à vontade. Como diz o pastor Joel, eu vou trabalhar aqui. Então, fiquei feliz de poder ter essa oportunidade novamente. Eu amo vocês. E eterna saudade do nosso amado irmão que nos espera lá, né? Irmã Dete, está perto agora, né? Mais pertinho do que há 6 anos atrás, agora está bem mais perto. Então, espero que Deus nos abençoe, vocês prepararam uma boa atmosfera, é assim que se faz, viu? Cantar com entusiasmo, com alegria, com adoração, com presteza, com animosidade. E aí o pregador que vai pregar fica bem folgado, né? Então, nós vamos ter a leitura, irmãos, é sobre Eliseu, sucessor de Elias. E eu quero falar
sobre estar determinado a crescer. E vou tentar encaixar aqui nessa passagem bíblica, porque eu vejo nas Escrituras que Deus exige crescimento. A igreja em número também e qualidade. E nós precisamos entender essa linguagem. Vou falar um pouco aqui, sei que vocês têm um ótimo pregador, né? Mas vou dar uma mãozinha hoje. Espero que vocês saiam por aquela porta abençoados ao terminar a pregação. O meu filho está pregando lá hoje, Santa Maria, e eu posso sair descansado. Deus tem abençoado muito o meu filho. Ele tem mensagens contundentes, poderosas. Então a gente está muito folgado, assim, está muito bom, viu? Então, no livro de 2 Reis, capítulo 2, começando aqui com o primeiro versículo, alguns versículos aqui, é sobre a teimosia de Eliseu, mas essa é uma teimosia boa, viu? A teimosia de Eliseu. Se temos que ser teimosos, aqui está um jeito bom de ser teimoso, viu? Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos juntos. Até aqui. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Pode se assentar, irmãos. Uma coisa que é bom a gente se assentar e ouvir um bom sermão. E é uma coisa que traz um encantamento, um refrigério, poder se assentar e ouvir um bom sermão, aonde a palavra é frisada e refrisada, e o crente pode voltar para casa e dizer: sabe, eu comi bem. Pode até nem estar lembrando mais do que o pregador falou, mas está com força, está com energia,
espiritualmente falando, para enfrentar a semana, né? E me faz lembrar do saudoso, queridíssimo irmão, nosso irmão Antonião, que é de Chapecó, né? Acho que quase todos conheceram, talvez todos, né? O irmão Antonião é saudosa memória. E uma vez ele foi convidado pelo pastor Febrônio numa vigília para dar uma palavrinha e dizer o que ele lembrava de pregações do ano. E ele se saiu lindo, porque ele não lembrava de nada. Mas se saiu encantadoramente de bem. Olha, pastor, eu não lembro de nada, mas estou bem gordinho. O que vocês comeram ontem? Você lembra o que comeu ontem? Vai ter que pensar o que comeu ontem no almoço. Talvez se lembre, talvez não se lembre, mas você tem energia, está sobrando energia. Eu mesmo e mais alguns aí, estamos com sobra, né, irmão diácono? Pode vir um inverno brabo, não vai ser fácil de extrair, contudo, nossas energias. Então, o espiritual é assim. Cada dia é um dia, cada culto é um culto. Na mensagem, a segunda vinda de Cristo, que o nosso profeta pregou em 1959, no 45 ele diz, nós viemos à igreja, não é só para ouvir os cânticos, acompanhar, ouvir um bom sermão, todas essas coisas são boas. Até o bom sermão. Mas nós viemos à igreja para ver com Deus como vai nossas almas. E a inspiração que Deus dá para o ministrante é mostrar o espelho num ângulo. Porque a Bíblia é um espelho. E cada culto Deus vira o espelho num ângulo. E a pregação sai para o povo naquele ângulo. E, às vezes, não aconteceu nada contigo, mas o outro diz, nossa, mas eu sonhei com isso essa noite. Ou então eu e o irmão, meu marido, nós estávamos falando sobre esse assunto. Eu e o meu filho estávamos falando sobre esse assunto. Quer dizer, Deus vivificou lá, Deus martelou lá em cima do púlpito aquele assunto que é para prestar atenção, que você está precisando daquilo. Deus, nosso Pai querido, Ele sempre faz isso. Ele dá inspiração para o ministro. E a inspiração é um ângulo do espelho, e o ministro só vai mostrar o espelho para a congregação, para ver como está, se precisa arrumar alguma coisa ou não. Então, a pregação é encantadora, mas é o trabalho de Deus. E eu quero falar para vocês, igreja, está na transmissão, isso fica no YouTube depois, vou tentar caprichar aqui. E eu quero falar sobre estar determinado a crescer. Que eu vejo a Bíblia exortando que a igreja ela não pode ficar estagnada. Essa palavra estagnado, eu acho que explica o que eu quero dizer sobre crescer. Nós tivemos esse exemplo nas eras da igreja, que nos dias de Lutero foi quando a semente foi lançada ali na reconstrução.
mas era a era das primeiras folhinhas. Depois, no próximo mensageiro, já era uma planta crescida. No próximo movimento de Deus, já era a espiga. E quando terminou o tempo do crescimento, então aproxima o tempo da colheita, e claro, cessa, chega de crescer daí. Daí é o tempo da colheita, quando a vida se recolhe para o grão. Mas, em todos os aspectos, a igreja ela tem que crescer. Nosso profeta diz, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, a igreja ela precisa ter um plano de evangelismo. Nós não podemos ser daqueles, eu acredito que vocês não são, pelo que eu vejo não são, que faz assim, e ou então no sofá ergue os pés e diz, os eleitos vêm. Graças a Deus estamos livres desse espírito, né? Espírito de preguiça de trabalhar, de evangelizar. O eleito vem sim, mas pela pregação. Tem que pregar, tem que ir, levar um folheto, levar uma oração, levar uma palavra. E o plano de evangelismo, Deus honra, e o trabalho de evangelismo. E nós ouvimos nos encontros o pastor Mateus, o pastor de vocês. Vocês têm um querido pastor, né? E ele testificando para nós que como fez o trabalho de casa em casa, fazendo resgate de vidas, ajudando as pessoas. E nisso Deus está. E onde Deus está, uma coisa é certa, Imandete, a senhora já é testemunha no longo dos anos. As pessoas são abençoadas. E onde a gente vai, a atmosfera, o halo de luz vai junto. E onde você chega, o Espírito Santo chega junto. E enfermos são curados e por aí afora. Almas salvas. Este é um aspecto do crescimento. E todo nascimento traz alegria. Né, Mateus? Tu tem duas criinhas aí, né? Não é lindo? Né, irmã? É doloroso, mas é lindo uma criança se sujar e ir para fora, e correr e brincar. Quantos casais que não conseguem ter filhos? E eles têm uma contínua tristeza. Então, a igreja é a mesma coisa. Quando aparece um novo convertido, nossa, que alegria. E eu insisto com o nosso povo em Santa Maria para dar calor. Um novo convertido precisa ter calor, agasalho e comida. Há pouco batizamos alguns lá em Santa Maria, antes de viajar, antes do fim de semana, batizamos ali umas pessoas. E eu falei insistivamente com a igreja para dar calor e comida. E aí é o que a criança precisa. Está aquecida para não adoecer, protegida e comida, bem alimentada. E é uma alegria. E não só para a igreja, mas a Bíblia diz que no céu tem festa. Veja, no céu tem festa quando mais uma pessoa se salva. E isso reflete na igreja, todo mundo se alegra. E a igreja vai crescendo, e o pastor fica feliz, e a família fica feliz. E Deus está na felicidade. Deus não está na infelicidade. Deus nos fez para sermos felizes.
e também é nas questões da salvação de almas. Então, eu vejo a Bíblia, por onde olhar na Bíblia, a exortação para o crescimento. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 21 e o 22, São Paulo está falando que nós não somos estrangeiros e nem forrasteiros, mas nós pertencemos à família de Deus. Edificados na fé dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, nossa construção, nossa fé. Nós nos espelhamos por Jesus Cristo. E por ele, disse Paulo, nós possamos estar bem ajustados, para que por ele vades crescendo. É como templo santo do Senhor. E a igreja é como uma construção. Se a construção que está sendo construída, ela não ganha as alturas, olha, vou arrumar outro pedreiro, porque o que eu tenho é preguiçoso. Não está trabalhando, eu não vejo as paredes crescer. E Deus espera a mesma coisa. E Paulo está nessa exortação dizendo que nós, como os tijolos nessa construção, devemos estar bem ajustados, mas ir crescendo. E é a realidade. Agora, em Romanos capítulo 12, o verso 2, São Paulo também traz outra exortação para a igreja não estar conformada com o mundo, com as coisas aqui, que é assim mesmo, não dá para... Hoje é difícil educar filho, porque é assim mesmo, hoje em dia são rebeldes. Ora, não é para se conformar, mas é para se renovar com a renovação do entendimento. É para ter a renovação do entendimento e não se conformar com esse mundo. E a mensagem renovou nossos entendimentos. A mensagem nos deu norte para a vida de casados e para a criação de filhos. Nós ainda sabemos que tem varinha de pissigueiro. E ainda sabemos que tem varinha de marmelo, se precisar. Mas os filhos têm que caminhar na linha. Nós tivemos nossa experiência na nossa criação. Mas eu e a irmã Tere, eu chamo ela de Tere, nós fomos firmes. E não tinha conversa. Alguns deram umas tastaviadinhas, mas estão bem alinhados hoje. Eu nunca esqueço de uma tunda que eu dei nos dois mais novos. Uma vez, nós fomos visitar uns irmãos na roça, levar ceia, e era um lugar bom de ficar, nós geralmente não voltávamos no mesmo dia, ficávamos lá. Mas tinha um açude grande, e eles não sabiam nadar, e eles foram pescar lá. E aí, por causa do anzol, os dois começaram a brigar em cima da taipa do açude, e lá cobria um homem lá. Não dava pé para um homem, dava certamente mais de 2 metros. E eu estava longe, eu não estava ali. Mas quando eu vi aquilo, eu saí correndo o que eu podia. E já passei a mão numa vara boa e chamei ele no laço com vontade.
E eu nunca esqueço daquilo. Que quando eu pensava na minha mente que eu podia ter perdido eles, eu batia mais. Para eles nunca mais fazer aquilo que podiam ter morrido. Ah, mas eu acho que deu certo, nunca mais fizeram. Então nós ainda temos as regras da Bíblia. E nós não temos as regras do mundo moderno. E os pais devem preservar a regra da Bíblia, porque esse é o jeito de criar homem. É o jeito de criar homens com caráter. Filhas com caráter. Deus exige o crescimento, mas Deus exige o plantio. Se um grão não vai para a terra, não vai nascer. Se não nascer, não cresce. E temos essas orientações da Bíblia Sagrada. Agora nós temos as muitas exortações, eu escrevi aqui, de Deus para não ficar estagnados. Se vamos observar nesta linha, você vai encontrar muitos textos e vai lembrar da minha pregação de hoje. Você não ficar estagnado. O que significa a palavra estagnado? Que não flui, que não corre. Está parada, a água parada cria mosquito, insetos, sapo, cobra, micróbios, doença. Eu sempre estou revisando o meu pátio por causa do mosquito da dengue. Não deixar a água parada. Traz doença. E o nosso profeta diz que a mente desocupada é a oficina do diabo. Mas nós temos que ocupar a mente com as coisas certas. Não adianta ir para... Hoje em dia, a facilidade do celular é contaminar. Então, estagnado é que não flui, que não corre, que não progride. Que não progride, que não cresce. Vou tentar não gritar, Tere. Que não flui, que não corre, que não progride. Está parado. Hebreus 5,12, Paulo reclamou dos irmãos que pelo tempo já era para eles serem mestres nos assuntos da mensagem. Mulheres mais velhas que têm a ordem para ensinar as mais novas, como amar seus maridos e criar seus filhos, muitas das vezes não tem o que ensinar. Porque estagnou, não cresceu, não aprendeu. Então, Paulo reclamou dos irmãos lá, Hebreus 5,12. Pelo tempo, vocês já eram para ser mestre em cada assunto referente ao que o nosso profeta pregou. E aí vem ali as chamadas luzinha nova. Ah, não vou entrar nesse, é uns terrenos ruins de entrar, né? Não progride. Não houve progresso. Paulo olhou lá e disse, mas não houve progresso. Pelo contrário, até regrediram. Se o irmão José Paulo pudesse dar uma espiada de lá, ele ia gostar de vocês. Porque houve progresso. Ah, mas como a igreja que o meu filho está pastoreando cresceu.
Ele está bem pertinho da 7ª dimensão, onde está Deus, ele está bem pertinho, ele está na 6ª. Ele olhar para cima e dizer: ó, Senhor, viu meu filho lá embaixo? Como a obra cresceu, como o povo está abençoado, como o povo está feliz, como o povo canta animado. Aleluias! 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 Vocês progrediram! Vocês cresceram! Vocês pegaram junto! Que bandinha bonita, né? Achei falta do Zé, ele não cantou. Ah, tá viajando o Zezinho. Me deve esse cântico de hoje, Zé. Manda para a live. Grava e manda para a live. Irmã Denise, não tem nenhum hino seu para a live, da Ruth. O que vocês estão fazendo que não me ajudam? A esposa do irmão Mateus, grava. Mateus, tu tem um estúdio lá, Mateus. Grava lá e manda para a live para nós. Agora, para crescer, irmãos, tem que estar determinado. A palavra determinado significa bem resolvido. Não é um resolvido meia boca. Ah, se dá, se não, meia boca é assim, né? Se dá, se não dá, paciência. É assim mesmo? Não, determinado significa bem resolvido. E o exemplo que eu peguei na Bíblia, eu acho que explica bastante sobre isso. Que eu estava lá pensando o que eu ia pregar para vocês, a gente sempre faz assim. Mas eu vou lá, o que eu vou pregar para os irmãos? E daí me veio a passagem de Eliseu. E esta síntese, este tema que explica o que a gente vê ali, naquela ocasião da vida de Eliseu. Agora, isto é o espelho que estamos olhando, porque Eliseu foi há muito tempo atrás. Só ficou aí como exemplo. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que ele conseguiu dar um extraordinário exemplo, apesar do seu temperamento forte. Que ele viu, vocês notaram que ele não gostou de nenhuma participação dos filhos dos profetas? Cada ocasião, os filhos dos profetas vinham como que se fosse novidade para ele. Eu também eu sei, calai-vos. Ele parece que era um camarada genioso, realmente. Não levava ninguém para compadre, como dizia minha mãe. E ele se converteu. Também para ele se converter, está em 1 Reis 19, o verso 19, é que quando Elias se sentiu cansado e queria morrer, ele não queria mais trabalhar. Estava velhinho também, não é? Se incomodou tanto com Israel, se incomodou tanto com Acabe e queria morrer. Então, lá na montanha, lá na caverna, Deus falou com eles: eu vou te levar então, Elias, mas antes você vai ungir aí 3 homens que eu vou precisar. Um era o rei da Síria, o outro o rei de Israel, e o outro o profeta no lugar dele, Eliseu. Então, Deus e Elias sabiam que Eliseu estava na linha da sucessão, mas Eliseu não. Você sabia que estava na linha da sucessão? Está vendo como é as coisas?
Mas Eliseu não sabia, ele era um agricultor, ele estava lavrando a terra, estava arando a terra, preparando o solo para o plantio. Quando Elias chegou, interessante, irmãos, que ele não chegou dizendo, olha, eu vou fazer uma campanha ali, você venha no culto, olha, eu gostaria muito que tu viesse, você precisa vir no culto. Não, não. Elias só tocou a capa nele. A capa, irmãos, representa a unção. Eu ministrei para os nossos colegas em Erechim sobre que nós precisamos não só levar a pregação, levar o poder para as pessoas. Se vocês observarem na conversão de Eliseu, foi assim, não houve insistência, ele só tocou a capa, estava tudo feito. Eliseu já se convenceu imediatamente e já sabia que não ia ser mais agricultor e já matou os bois e já fez churrasco e pegou ali os instrumentos que era de madeira, já fez fogo para fazer brasa e já assou a carne e todo mundo foi comer. E aí começa a peregrinação de Eliseu. Mas veja o caráter de Eliseu, porque ele está aqui na palavra como um tremendo exemplo de ser seguido. Que quando ele percebeu que Deus havia tratado com ele, e a morte dos bois e a queima dos equipamentos, não era só para fazer carne. Era para queimar a ponte que para trás fica. Nenhuma conversão vai ser com sucesso e não crescerá se não queimar as pontes. Mas quando se queima as pontes, o crescimento vem. Veja bem. Foi isso que o irmão Eliseu fez. Agora aqui, o primeiro ponto de parada foi Gilgal. E nosso profeta diz que esse lugar aí, Gilgal, era um lugar onde se tinha companheirismo, era onde ficavam os iniciantes da caminhada. Gilgal representa o começo. Estava muito boa a coisa ali em Gilgal. E essa palavra significa lugar de confissão e batismo. Quando a pessoa se converte, então tem a sua iniciação. E é preciso os mais velhos ter compreensão, ajudar, dar calor, dar companheirismo. É igualzinho o que eu comecei falando e a gente vê na natureza, a choca abrigando seus pintinhos, e a natureza nos ensina também. E Gilgal é isso, irmãos, é uma iniciação. Mas as pessoas muitas vezes ficam só ali. E aí onde mora o problema. Porque estagna nos primeiros momentos, vai se sentir bem, mas depois passa um dia, passa outro, passa uma semana, passa um mês. E se não tem o avançar, se não for para frente, vai acabar se retirando novamente. Aí muitas pessoas que a gente batiza, tomam uma ceia, ou duas, ou três, daqui um pouco se retira. Porque não avançaram. Agora, quando uma pessoa entende, um crente, ele entende isto, que precisa ter uma decisão, não meio termo. Uma decisão que diga para si mesmo, eu vou servir a Deus. E pronto.
Então, na sequência, ele vai ir descobrindo o jeito, as maneiras de servir a Deus. E os próximos passos nos retrata isto. Porque Elias disse, eu vejo, em outras palavras assim, eu vejo que você se sente bem aqui em Gilgal, fica aí, eu preciso ir a Betel. Ah, Elias, viva tu e viva o Senhor, que eu nunca te deixarei. Esse é o tipo de decisão, esse é o tipo de impertinência para se ter. Esse é um tipo de incômodo para se ter. Eu não te deixarei. É nós falar para Cristo. Não importa se vamos ter comida na mesa ou não. Por enquanto, pelo menos aqui no sul do Brasil, tem abundância, né? Graças a Deus por morarmos no sul. Mas o Brasil num todo é o celeiro do mundo. E até hoje não sabemos o que é passar fome. Mas nossa decisão por servir a Deus deve estar acima de qualquer circunstância. Existe até um hino aí que se canta, que não importa a circunstância, né? É assim que se serve a Deus, determinado a crescer. Não é que alguém determinou para você, para mim, para nós, mas você determinou para você. Como Josué, no seu capítulo 24, ele reúne os anciãos de Israel e os juízes e os príncipes. E ele diz, sabe que, vamos dizer que na linguagem dos pentecostais diriam, eu senti de falar isso. Né? Assembleiano dizia muito isso. Eu senti de te dizer isso. Ele disse para o povo, vocês não podem esquecer que vocês, sobretudo, devem servir a Deus. Entretanto, se vocês não quiserem servir a Deus, eu quero que vocês saibam hoje que eu e a minha família vamos servir o Senhor. E os anciãos disseram para Josué, longe esteja de nós de não servir o Senhor. E eles viveram o resto dos dias deles servindo ao Senhor da forma que aprenderam no original. Com afinco, com fervor, com entusiasmo. Mas depois que morreu o último ancião, a coisa regrediu. Não teve progresso. Israel se encaminhou através da nova geração ao caos. Mas quero alertar vocês como amigo, que a história, toda a história, ela é cíclica. E isso acontece também nos novos avivamentos. Eu dizia ontem lá na igrejinha do nosso irmão, em Sapiranga. Sabe, irmão, a igreja tem que ser fervorosa o tempo todo. A igreja não pode deixar baixar a fervura. E eu citei o exemplo da história que nosso profeta nos falou, sobre o novo convertido que estava todo fervoroso. E alguém velhusco ali, encascurrado na fé, falou para eles, olha, eu vejo você todo felizinho, olha, isso passa. Mas estava tão bom aquela felicidade dele que ele perguntou de volta para o irmão, é verdade, isso passa? Sim, eu tive isso aí também, isso passou.
E o irmão falou para ele, então, o dia que eu ver que está se extinguindo, eu vou me converter de novo. E existem muitos casos na igreja que às vezes é preciso fazer isso, converter de novo. Ter um renovo. E a igreja precisa de renovos. Por isso, muitas das vezes, o pastor é inspirado a ter uma campanha, a uns dias de cultos especiais, trazer um colega. Eu vejo que aqui passa bastante colegas, nossa, né, pastor? Eu vi ali nas assinaturas, está cheia aquela tua plaquinha. Então, é um cruze, é uma coisa boa, né, morar onde se cruza. A igreja precisa de renovação. O nosso amado profeta nunca deixou cair a guarda. Ele também foi um exemplo para nós, grande mesmo. Tivemos a informação que o irmão Brana chegava a jejuar, assim, dentro de uma normalidade, 2 vezes por semana. E que era na terça-feira e na sexta. Mas na sexta-feira era de uma maneira muito especial. Porque dizia o irmão Brana, na sexta-feira é o dia em que os demônios, tudo quanto é demônio, está mais agitado. Porque tudo quanto é entidade que trabalha com isso, geralmente trabalha na sexta-feira. E eles agitam os demônios, mandam levar feitiço aqui, feitiço lá, e os demônios trabalham. Não sei se tem fundo de garantia para eles, mas eles trabalham. E o profeta jejuava essas 2 vezes por semana. E quando ele ia ter uma campanha, então se retirava e ali ficava em consagração vários dias. Isso são legados deixados por estes homens de Deus, que se preocupavam com o crescimento. Não se conformavam, mas se preocupavam com o crescimento. E na figura de Eliseu temos esse fato ali, em que ele assumiu de uma maneira verdadeira, ou assumiu a verdadeira posição de crente em Cristo. E que atendeu às expectativas de Deus, que Deus quer ver o seu povo crescendo. Em número na igreja e em espiritualidade. A igreja chegar a uma estatura em que ela sabe lidar com os problemas que vai acontecendo, e ela não vai prejudicar o pastor, prejudicar a fé de alguém, colocar pedra de tropeço no caminho de alguém. Quando temos esses cuidados, nós atendemos a expectativa de Deus. E eu creio que Deus ficou muito feliz com as atitudes determinadas de Eliseu, de seguir, até alcançar o seu auge. O apóstolo Paulo escreveu também no capítulo 6 de Hebreus, sobre avançar, subir até a perfeição. A expectativa de Deus é ver uma igreja assim, é ver um crente assim, que se preocupa em crescer espiritualmente. E nós vemos então, não só a conversão de Eliseu, mas vemos o seu progresso. Sua caminhada com Deus foi um sucesso. Muito embora ele fosse um homem com temperamento forte. Mas Deus não está olhando para essas coisas, Ele não olha nossas fraquezas. Ele pode e Ele sabe conviver com nossas fraquezas.
Ele soube usar Eliseu mesmo com temperamento forte. E eu repito que eu creio que Deus gostou muito de ver ele querendo ir em frente. E Elias dizendo, fica aí. Não, Elias, eu vou ir contigo. E foram para Betel. E Betel é como aqui na igreja, irmãos. Porta da casa de Deus. Onde é que você se sente bem no domingo, se não é aqui? Creio que todos gostamos deste horário. E cada um caprichando pelo seu lado e ajudando um ao outro para chegar na hora certa. Na hora do prelúdio e poder meditar e poder orar um pouquinho e poder dizer, Deus, nessa noite, fala comigo. É Betel, irmãos. Casa do pão de Deus. Betel significa isso também, casa do pão de Deus. Aqui está a dispensa. Mas quando o pregador sai dali, ele vem com a refeição da noite. E pode ter certeza que você vai comer bem. Mas houve outras etapas ali. E Eliseu sempre teimoso. Que teimosia boa! Deus nos deixa ser teimoso assim. E Elias diz, eu vou ir para Jericó. Fica aqui. Fica em Betel, agora tu está ouvindo as pregações? Fica aí. Não, eu vou contigo, Elias. Porque Eliseu sabia que Elias ia ser tomado. E ele tinha que aproveitar ao máximo. E quando foi para ir para o Jordão, de novo Eliseu, não vou ficar, vou contigo. E a maior bênção para Eliseu, irmãos, estava do outro lado do Jordão. E nós sabemos que o Jordão, essa palavra, significa no espiritual, quando a gente morreu para a gente mesmo. O apóstolo Paulo teve essa experiência e ele disse, não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, que me salvou. E assim deve ser nossa vida. Quando a gente atinge a temperança, na estatura do varão perfeito, até ali, até atingir a temperança, a coisa é renhida, mas quando se consegue chegar na temperança, quer dizer que agora você tem equilíbrio. Porque é o que a palavra temperança significa, domínio próprio, equilíbrio, balança. E esse é o degrau para atingir aquilo que nós mais precisamos, que é ser como Deus. Aí vai atingir a piedade. Piedade significa isso, ser como Deus. Lá no seu tanque de lavar roupa, irmã. Lá no seu trabalho, irmão, buscando o pão de cada dia, você é como Deus. No habitat da sua casa, na rua, dentro do ônibus, fora do ônibus, andando na rua, você é isso. Mas primeiro precisa peregrinar, começa na fé. Quando conseguiu a fé, tá bom, consegui, então tem a virtude. Depois tem a paciência. O conhecimento, paciência. Isso está para o lado de baixo da temperança.
As outras coisas melhores estão para o lado de cima. Não é verdade? E o que vem depois de temperança? A piedade. E o que vem depois da piedade? Amor fraternal. E depois de amor fraternal? A pedra de coroa. E o que é a pedra de coroa? É a recompensa. Então nós vamos ver Eliseu dando tudo, até a travessia do Jordão. Mas depois da travessia do Jordão, é igual o avião que subiu, agora ele só plana. Essa foi a vida de Eliseu depois, ele se tornou um servidor por excelência. E por onde ele ia era só milagre. O seu antecessor fez 8 milagres. Ele fez 16 milagres. Jesus, irmãos, ele ressuscitou 3 mortos. Mas os outros irmãos, quanto fizeram depois? O próprio irmão Branham ressuscitou 5 mortos pela oração. 5 que está comprovado pela ciência. E os outros que a ciência não botou a mão. E os fígados que ressuscitaram, e os olhos que ressuscitaram, e os corações que foram reformados. Pessoas que ganharam o coração novinho em folha. Foi só milagre. Foi só milagre. Foi só milagre. É glória a Deus. É glória a Deus. É glória a Deus. É glória a Deus. Então, quando a igreja atinge esse nível, é só milagre. É, glória a Deus, é só milagre. Eu anotei aqui uma das primeiras coisas do pós-conversão de Eliseu, a convicção dele. Ele já sabia as coisas de Deus, ele sabia onde caminhava. A letra A convicção dele. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Nós temos que saber no que cremos. Depois a letra B, a cura das águas. Ele estava regressando para o meio dos filhos dos profetas e o povo, e tinha um lugar bom para se viver ali. Mas eles vieram se queixar. Primeiro, dentro da convicção, eu queria dizer algo. Que começaram a querer botar dúvida na cabeça de Eliseu. Você abandonou o teu senhor lá, do outro lado do Jordão. E Eliseu se enfadou com aquilo, xingou eles. Você tem que voltar lá buscar o teu senhor. Não vou, Deus o levou. Eu vi Deus levando ele. Não, isso não é verdade. Você deixou ele lá. Sabe de uma coisa? Vocês que vão lá buscar ele então. Eliseu era brabo. E eles foram, irmãos, olha só. Eles foram. Voltaram desapontados. Pode ler lá, você vai ver. Voltaram cabisbaixo, desapontados. Um chamo. Eu disse para vocês. Vocês não quiseram crer. Então ele sabia no que cria. Nós também sabemos, né? Jesus Cristo é o nosso Deus. É ou não é? O irmão Branham foi nosso profeta mensageiro. Ele não foi nosso Deus, foi nosso profeta mensageiro. Nós não temos que ser batizados em nome do irmão Branham.
Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo. É glória! É glória! É glória! É glória! É glória! A nossa Santa Ceia, nós sabemos o que queremos. A nossa Santa Ceia não é com pão fermentado, porque o fermento representa o pecado, mas o pão representa o corpo de Jesus Cristo, e o corpo de Jesus Cristo não teve pecado. Por isso o nosso pão de ceia é sem fermento. E nós usamos o vinho, não o suco de uva. Porque o suco de uva perde, ele se apodrece. E o vinho, quanto mais velho, melhor fica. E mais caro também. Se conseguir achar uma garrafa de vinho de 200 anos, nós não temos dinheiro para comprar. Porque é caro. Mas abriu ali, ele está com todo o poder. E os anos não tiram o poder do sangue de Cristo. Passou 2024 anos e ele ainda apaga pecado. Não apaga um pecadinho aqui e outro lá, não. Apaga tudo. É glória! É glória! É glória! É glória! Nós não discutimos com a Bíblia. As irmãs sabem que não deve cortar os cabelos. Por quê? É vaidade da igreja? Não. É sinal de poder por causa dos anjos. Nós somos um povo que aprendemos com um profeta. Por isso sabemos o certo. Quem não tem profeta não sabe o certo. Então eu recomendo que tenha o nosso profeta a mensagem que ele ensinou. Agora, na letra A eu coloquei a convicção de Eliseu. Na letra B eu coloquei a cura das águas. Ele mandou reunir um salzinho ali, um sal. E Eliseu proferiu a palavra e disse, vocês vão lá e colocam esse sal nas águas. O sal representa Jesus Cristo, irmãos. Representa a unção também, é o poder. Sal é poder. Sal traz sabor. E as águas ficaram curadas. A letra D. Salvou 3 reis com seus exércitos. Quando o rei de Israel e aliado a mais 2 reis saíram para a batalha e tentaram montar uma estratégia impensada e se foram para o deserto, todo o exército e seus cavalos e tudo mais, sem água. Iam morrer todos. Ainda bem que estava ali Josafá, que era um crente temente a Deus, ele foi leviano naquilo, mas ele temia Deus. E ele era justo. E ele perguntou, mas não tem um profeta por aí para nos ajudar agora? Olha onde estava o endereço. Um profeta, igreja! Ah, tem Eliseu. Então, vamos lá em Eliseu. E foram. E Eliseu ficou um pouco bravo, como sabemos, ele detestava a família de Acabe. Acabe tinha morrido, mas estava ali um representante. Então ele buscou a Deus e o Senhor mandou eles abrir lá aquelas covas. Era tudo a inspiração, irmãos. Depois a letra E. A multiplicação do azeite da viúva. Vamos encontrar que foi só milagres. Na letra E, a letra F.
os 2 milagres na vida da sunamita, porque houve 2. Uma primeira, consertar lá o útero, o ovário, e depois o garoto morreu. Trazer de volta. Letra FG. A morte que estava na panela. Estavam com fome, foram fazer um sopão. E ali um novato foi lá colher os temperos e trouxe uma parra brava. Na ignorância. Se a pessoa não sabe o que está pregando, vai pregar parra brava. O que aconteceu? Morte na panela. E quando perceberam, os mais velhos perceberam aquela doutrina intrusa, eles disseram, meu pai, tem morte na panela. Eliseu foi lá e deu uma olhada, não vamos desperdiçar, traz farinha. A farinha representa a palavra, a Bíblia. Coloca a farinha na panela. Colocou. A palavra neutralizou o veneno e comeram todo mundo o sopão. A letra H. Multiplicação de pães também. Não anotei aqui o número, mas se não me falha a memória, eram 20 pães para 100 homens. Dava só para 20 homens e olha lá, dependendo da gulosidade deles. E o tamanho do pão. Mas 100. E deu para os 100. E foi o milagre da multiplicação de pães. A letra I, a cura de Naamã. Todos estão familiarizados, é um tema bom de pregar, não é, irmão? A cura de Naamã. A letra J, o machado flutuou. Olha, que milagre, todos são grandes, nenhum pequeno, mas o machado flutuar parece que é até maior. Parece que é um milagre até maior. A letra L, a revelação dos segredos do rei da Síria. Quando o rei da Síria preparava ali para fazer uma emboscada para Israel, eram emboscados. Porque Eliseu ia lá e soprava para o rei de Israel, olha, a patrulha do rei da Síria está indo assim, vai lá, arma a emboscada, você vai pegar eles. Não dava outra. E a letra M, eu coloquei assim para mim não me perder. A abertura dos olhos de Geazi. Porque Geazi ficou com medo por causa que o exército da Síria, quando soube que Eliseu era o que denunciava, vamos pegar Eliseu. Onde ele está? Ele está em Samaria. Vamos para lá. General, vai lá, cerca a cidade. Quando Geazi viu aquilo, disse, meu pai, estamos cercados. Eliseu disse, deixa disso, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas, agora sim, o meu profeta pirou. Olha só, onde que está conosco, não tem ninguém conosco. Senhor, abra os olhos desse, para que veja. Mas ele ficou tão faceiro quando viu. Cavalos e cavaleiros de fogo. Mas houve ali, irmãos, um duplo milagre. Porque Eliseu mesmo chegou ali para os soldados e disse, o que vocês estão buscando? Eliseu, vem cá que eu vou dirigir vocês até onde ele está. Cegou aquele exército, aqueles homens ficaram cegados. Para onde Eliseu levou? Para o meio do exército de Israel. E quando o general de Israel viu aquilo, que oportunidade! Vai ganhar as coisas de graça aqui.
Israel, e o profeta não deixou. Não, vocês não vão fazer mal para eles. Vocês dê comida e depois despedem em paz. Não é lindo ouvir isso, irmãos? Letra N. Não, essa eu já citei lá em cima. Letra... Abertura do Jordão, foi o primeiro, né? Então, nós vimos que depois que ele pegou a capa lá, Elias disse, olha, eu vou ser tomado de ti. Mas o que você me pede como último pedido? Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Mas você é exigente mesmo. Mas se você me vê, eu ser tomado de ti, você vai receber. Eu costumo pregar para o nosso povo assim, irmãos, que se o cuidado de Eliseu já era bom, agora ficou muito melhor, porque ele precisava daquela bênção, como nós também precisamos. Hoje o pecado é abundante. Então precisa superabundar para nós os favores de Deus, a graça de Deus. Não é mesmo? Eliseu nos representou lá. Hoje somos nós. Ontem foi Eliseu, mas hoje somos nós. E não estamos com menos necessidade. Talvez até mais. E Eliseu, ele redobrou o cuidado e conseguiu ver. E quando Elias estava sendo levado, ele não precisava mais de capa para o ministério. Então ele jogou a capa para Eliseu. E aquela foi a ferramenta. A capa representa o poder de Deus, a unção. E esta foram, em síntese, a história do nosso irmão Eliseu. Agora, para terminar o meu sermão de hoje, irmãos, depois vou oferecer minha oração, se porventura alguém precisa. Na mensagem Plantando a Vinha e Onde Plantá-la, foi pregada em 20 de setembro de 1959. Nossa, que revelação aqui para mim, viu? Que eu nasci o dia 17 de setembro de 1959. 3 dias depois, o irmão Brando estava pregando essa mensagem. No 58, ele diz, o crente que cresce, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. A água é Deus, é a vida, que é Deus. Diz o irmão Brana, veja você que está no singular, ribeiro de água. Não há muitos ribeiros, há um ribeiro aonde beber, que é Cristo. Ele será como o homem na Escritura que crê em toda a palavra de Deus. Esse homem determinado a crescer. E que crê em toda a palavra de Deus, onde o poder e os 9 dons espirituais podem fluir através de um único Deus, para dentro do seu ser mais profundo. As pessoas não creem em clamar em voz alta. Talvez o vosso pastor já tenha lido isso para vocês. No 59, as pessoas não creem em clamar em voz alta. A questão é que elas não têm alegria espiritual. E as alegrias das águas da vida podem fluir, elas
não podem fluir, porque não está havendo a liberdade. Esse é, em grande parte, o problema do tabernáculo Brana. Porque a incredulidade e os cuidados do mundo amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir o crescimento espiritual. Esse é o problema da nossa nação. E esse é o problema das nossas igrejas. Elas não têm alegria. A alegria do Senhor se foi. Como está escrito, certa vez, está na Escritura, a palavra hebraica de kabod, que significa foi-se a presença do Senhor. Isso está sobre as nossas igrejas, porque deixamos a fundação original e nos colocamos em credos e denominação, e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. É claro que o irmão Branham estava falando para o público denominacional. Mas existe uma tendência no ser humano, com o passar do tempo, ir relaxando as coisas. Isso sucede muitas das vezes conosco também. Qualquer plantinha a que você chega, não chegue, deixa eu voltar aqui, eu posso te levar no Arizona, deixe-me levá-lo aos desertos, os quais tenho percorrido por todos estes anos. Tudo no deserto tem um espinho. Qualquer plantinha a que você se chega, não toque, porque vai te espetar. Ela sempre tem seus espinhos salientes, prontos para espetar qualquer coisa que se aproxime dela. Qual que é o problema? O que formou um espinho é porque ela não tinha água, não tem mais água. Foi isso que a secou. Aquele espinho era uma folha macia, mas a falta de água o secou e o enrolou e se tornou um espinho. Isso foi devido à falta de água. Assim é com a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte da vida, quando ela se afasta das alegrias da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então essa pessoa torna-se um espinho, sempre encontrando folhas, sempre encontrando falhas e espetando. Tão logo você se chega, dizem, não fale comigo sobre essas coisas. Uma espinhada, outra espinhada. Tome essa mesma plantinha que está aí espinhando e coloque-a numa terra por algumas gerações, onde há abundância de água, e aquele espinho se desdobrará e se tornará uma folhinha macia novamente, gerando fruto. Qual é o problema da igreja hoje? Foi colocada numa denominação que pôs credos denominacionais e os amarrou, tirando a alegria. Alegria só algum chuvisco, de vez em quando, de um pequeno reavivamento por ali. O que ela precisa ser é sair do meio dos escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto aos ribeiros de águas, pois há uma fonte cheia de sangue tirada das veias de Emanuel, onde pecadores e incrédulos mergulham sob a torrente. Oh, glória a Deus!
perdem toda a sua mancha de culpa. A árvore, disse Davi, que está plantada junto aos ribeiros de água. Ó Deus! Não pode, ela fluirá, ela não pode produzir espinho. Agora a água representa a vida. Sabemos que Moisés no deserto, ele feriu a rocha e ela produziu água abundante para um povo grande que estava perecendo. E Jesus disse, como Moisés feriu a rocha no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E isso tem validade nessa noite. Continua em vigência tudo isso. Cristo é essa água. E tem com abundância, não precisa economizar. Então, se vocês estão vindo à igreja de Tramandaí, por esse pique de crescimento, prossiga. Não se canse. Maiores coisas está aí na frente. Vamos ficar em pé. Querido Deus, nosso precioso e amado Senhor, o Senhor me permitiu dizer sobre isso, contribuindo com o ministério do pastor Mateus e seus auxiliares aqui, na igreja, que ele é o pastor, o ministro aqui. E ele serve essa mesa. E o Senhor me permitiu estar aqui hoje cooperando com teu filho. E isso veio na minha alma para dizer para a igreja. Não deixe ninguém aqui em lugar nenhum, Senhor, ficar estagnado. Mas que todos possam dizer como aquele teu servo Eliseu. Eu vou prosseguir. Até alcançar o máximo que o Evangelho proporciona. Que é o encantamento. É não precisar mais de nada. É poder exclamar como Davi, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Se alguém, porventura, que acabou de me ouvir, meu Deus, ainda não tem essa gloriosa experiência, que possa obter, Senhor. Ó Deus, vem nesta noite, visita cada coração, com abundância de sua presença, para a glória e honra do teu nome. Frutifique, Pai amado, com a força do Senhor, ainda mais este ministério local aqui, Senhor, aonde alcança essa sombra, ó Deus, todo o corpo desta igrejinha, que o teu servo, irmão Mateus, ele é o pastor. Ele tem as congregações, pessoas aqui e ali também, que acabaram de ouvir essa pregação. Que cada um possa olhar para dentro de si mesmo, examinar isto na tua presença, para ver se está tudo bem, se não há uma estagnação, se não parou, mas que haja o crescimento, meu Deus, até que cheguemos ao amadurecimento. Quando o grão se recolherá, a vida vai se recolher na semente, no grão.
então poderemos apenas desfrutar ali do melhor. Simplesmente desfrutar do melhor, que é a tua presença. Perdoe o teu povo de alguma coisa, Senhor, essa noite. Que eles voltem para casa justificados, abençoados. Cada um que fez esforço para estar aqui. E todos os que não puderam vir, meu Deus, sê com cada um. E o meu povo que vai acompanhar essa pregação também, que sejam abençoados de igual maneira, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Quem foi que os meus pecados perdoou? Quem foi que as minhas culpas pagou? Foi Jesus, que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz. Passo para o pastor de vocês. Muito obrigado pela paciência. Deus vos abençoe.